boa tarde, estamos de volta em mais um encontro para o conhecimento, para o estudo, né? Estas aulas do Projeto Alavanca são todas destinadas aos trabalhadores para complementar os seus estudos e ampliar os seus conhecimentos. Como já estudamos na aula sobre o burrismo e o estado idiotizador, as dificuldades que existem para impedir que o trabalhador estude é consequência da ação dos poderosos em muitos séculos da história da nossa humanidade, desde os regimes de escravidão até os dias de hoje. Compete a nós interrompermos esse processo. Compete a nós lutarmos pelo conhecimento. Essa luta é nossa obrigação. Solicito a todos que queiram ajudar a vencermos esta luta pelo conhecimento para formarmos muitos grupos de estudo Brasil afora. Cada um forma um pequeno grupo de 5 ou mais pessoas para as quais enviarão sempre as novas aulas que surgirem. E assim vamos nos multiplicando. É só isso. É um trabalho simples, mas eficiente. É mais um tipo de luta para a nossa vida de militância. E o que nós vamos estudar hoje? O homem, nós temos que conhecer o homem, quem somos nós? E o trabalho, mas o trabalho pouquinha coisa, mas a gente já fala do trabalho. Mas principalmente o homem, o ser humano, nós vamos estudar o ser humano, né? E por que estudar? Mas antes disso, eu quero ter mais uma conversinha com vocês. Por que é importante estudar? Por que aprender? Aí eu fui pedir ajuda de quem? De um poeta, dramaturgo sensacional, Alemanha, lá da Alemanha. O nome dele, Bertolt Brecht. É ele que vai nos responder, porque ele faz até uma poesia a respeito. E eu quero apresentar esse artista para vocês, porque ele é também uma pessoa que dedicou toda a sua vida para o trabalhador. É um que os trabalhadores têm que conhecer. É um cara sensacional. Ele foi poeta, foi dramaturgo alemão, nasceu lá na Alemanha em 1898 e morreu ainda na Alemanha, em Berlim, em 1956. E ele conheceu o nazismo do Hitler, conheceu, e conviveu com a Segunda Guerra Mundial. E na Alemanha, durante o período entre os anos de 33 e 45, quando o seu governo era controlado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista. Então ele sabe muito bem o que é que ele está falando. E ele tem um poema muito lindo que eu vou ler para vocês e vou colocar na tela para a gente ler junto, né? É o Analfabeto Político. É uma poesia muito difundida. São os versos sensacionais, um pensamento extraordinário do Bertolt Brecht. Analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, nasce o menor abandonado e nasce o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Esse foi o poema de Bertolt Brecht.
E assim foi o Bertolt Brecht. Ele dirigia toda a sua arte aos trabalhadores. Mas ele tem outra poesia que eu trago para vocês até hoje. O louvor do aprender. Olha só o que é que ele escreveu. Então, para não sermos analfabetos políticos, temos que estudar, mas temos também que ter consciência. E ele nos anima para isso. Ele diz assim, né? Louvor do aprender é o nome da sua poesia. E ele diz o seguinte, vocês vão ver na tela também. Aprende o mais simples. Para aquele cujo tempo chegou, nunca é tarde demais. Aprende o ABC. Não chega, mas aprende. E não te enfades. Começa. Tens de saber tudo. Tens de tomar a chefia. Aprende, homem do asilo. Aprende, homem da prisão. Aprende, mulher na cozinha. Aprende, sexagenária. Tens de tomar a chefia. Frequenta a escola, homem sem casa. Arranja saber, homem com frio. Faminto, pega no livro, é uma arma. Tens de tomar a chefia. Não te acanhes de perguntar, camarada. Não deixa que te metam patranhas na cabeça. Vê com teus próprios olhos o que tu mesmo não sabes. Não sabes. Verifica a conta. És tu que paga. Põe o dedo em cada parcela. Pergunta, como aparece isso aqui? Tens de tomar a chefia. Essas as palavras de Bertolt Brecht. Em lendas, parábolas, crônicas, sátiras e outros problemas na tradução de Paulo Quintela. E agora vamos ao estudo do trabalho, afinal somos trabalhadores, temos que saber o que é trabalho. E somos seres humanos, então temos que conhecer da onde veio o ser humano, da onde viemos nós. Esse estudo que eu fiz para vocês, ele é baseado nas obras de Karl Marx, Engels, que não está aqui, mas eu vou trazer, e de Vygotsky, né? Outro pensador dedicado aos trabalhadores. Vamos fazer um estudo sobre trabalho e sobre nós, trabalhadores. Outros homens, no tempo atrás, já aprenderam muito sobre trabalho e já escreveram livros. Seus nomes, Karl Marx, que vocês vão conhecer, Frederico Engels e de Vygotsky. Frederico Engels disse uma coisa importante, que o trabalho criou o homem. Por quê? Como é que o trabalho criou o homem? De uma forma muito interessante, nós vamos saber, mas principalmente porque o homem, ele tem 5 dedos, mas ele tem uma característica que só nós e os macacos temos. Os outros animais não têm. O que é essa característica? É o polegar em oposição aos demais dedos. Nenhum outro animal faz isso, só nós e os macacos. Isso aqui faz com que o homem pegue coisas para trabalhar, fazer um arco, uma flecha, fazer uma escada, fazer uma mesa, fazer um banco. E quando ele trabalha, ele mexe com a cabeça, então ele desenvolve o seu raciocínio, ele desenvolve o seu pensamento. Então aí, né? Então nós vamos com esses 3 caras que eu apresentei para vocês, filósofos, todos eles filósofos, alemães, 2, o Marx e o Engels, viveram na Alemanha e na Inglaterra no século XIX, né, em torno de 1800 a 1890. Então, tem o Vygotsky, que nasceu na Bielorrússia, um país fronteiriço com a Rússia.
Ele nasceu em 1896 e faleceu em 1934. Então, nosso estudo vai ser baseado no trabalho desses cientistas e pensadores geniais. Vamos estudar o trabalho, o que é o trabalho? O que é? Trabalho é um conjunto de atividades produtivas, intelectuais, exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar um determinado fim. Isso se chama trabalho. Então, vamos estudar as ferramentas, os sinais e a evolução humana, porque nós somos humanos e precisamos conhecer a nossa própria história. Eu vou colocar na tela, nós vamos colocar para a tela para vocês, as novidades que a gente chama. Então, nós temos que, o estudo, as pesquisas para encontrar essas fotos, essas coisas que estão nas fotos para vocês, isso é trabalho de homens que são pessoas paleontólogos que trabalham com a antiguidade, com escavação para desencavar isso e aquilo. Então, eles acabaram descobrindo que um ser que evoluiu dos macacos, que eles chamam de australopiteco, que é, piteco quer dizer macaco, e austral quer dizer que é do sul, macaco do sul, porque ele foi encontrado na África do Sul, no continente africano, né? Então, vou mostrar aí na tela para vocês. Os australopitecos formavam um grande grupo de animais parecidos com chimpanzés. Mas eles já eram diferentes dos chimpanzés. Já não andavam mais sobre as quatro pontas. Já não usavam mais os braços para caminhar. E o que eles tinham também? Um cérebro maior que o do chimpanzé. E os dentes e os maxilares também já apresentavam diferença. Esses australopitecos viveram 4 milhões de anos atrás. De 4 milhões a 1,5 milhão de anos atrás da gente, ou de Cristo. Seus restos foram encontrados em vários lugares. E eu vou botar a carinha deles aí na tela para vocês verem. Que são coisas que estudam, porque isso existe, a matéria, material, a gente pode ver, pode examinar, né? Dá para examinar, dá para trabalhar. Então, vocês estão vendo fóssil, a gente chama de fóssil, isso que está enterrado e que a gente desenterra para estudar. São de 3 milhões de anos, tem idade, foram conservados por determinadas situações da natureza,
Parece que de propósito não foram destruídos, que é para a gente encontrar ali o nosso passado. Esse crânio que eu vou mostrar a vocês, ele tem 3 milhões de anos, 3 milhões e 800 mil anos de idade. Esse crânio que eu vou mostrar para vocês na tela. Aí, depois dos australopitecos, surgiu uma outra família chamada Homo, né? Homo habilis, que foi o mais desenvolvido do Australopithecus. O Homo habilis é uma espécie de evolução humana já extinta, eles já desapareceram, pertencente à classe dos hominídeos, considerado o primeiro ser humano propriamente dito. O Homo habilis, que eu vou apresentar na tela para vocês. Essa espécie deriva da evolução dos australopitecos e tem esse nome porque foi o primeiro hominídeo a manifestar a habilidade de manipular utensílios. Por isso que ele chama de hábil, né? Ou seja, tinha habilidades, né? Essa habilidade lhe permitiu, né, que trabalhar e formar esses utensílios para uma caça mais eficaz e melhor alimentação também. O Homo habilis viveu cerca de 2 milhões e 780 mil anos atrás. As características. Em termos físicos, o Homo habilis é um pouco mais alto que os australopitecos. Porém, a principal diferença é que o seu cérebro é 50% maior que o dos australopitecos. Porque o cérebro vai evoluindo. Eu vou mostrar essa evolução para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Com o cérebro maior, a capacidade intelectual foi também sendo aprimorada. Por exemplo, o Homo habilis aprendeu a cortar pedras, como eu falei com vocês, ele tinha um polegar oponente, então ele podia segurar não digo que era uma faca, porque ele não sabia usar faca, mas pedras, ele já transformava aquelas pedras em armas de caça. Quando ele agarrou uma pedra e fez isso com uma pedra, eu vou usar um mouse aqui, né? Ele estava criando o primeiro martelo do mundo, porque com aquilo ali podia socar, arrebentar até o crânio de um outro animal que ele quisesse caçar para comer. Então, essas principais descobertas do Homo habilis, que é a invenção da ferramenta de pedra, e ela é revolucionária. Por que ela é revolucionária? Porque ela permite aproveitar a carniça de outros animais, que traz nutrientes que melhoram a qualidade de vida, a alimentação deles. Além disso, a incorporação das ferramentas de pedra foi o primeiro passo para outras invenções mais sofisticadas. Como a invenção do fogo. A descoberta do fogo, gente, foi outra revolução no mundo dos homens, né? E na história da humanidade. O fogo foi uma coisa espetacular, porque quanto que melhorou, aqueceu, o fogo clareou, o fogo trabalhou com a cadeia proteica, transformando os alimentos. Por exemplo, a batata é um alimento que, se a gente comer cru, não nos faz bem. Ele tem que passar por um cozimento, porque daí quebra as suas grandes moléculas. Então, por isso que é muito importante a descoberta do fogo, e também para proteger os homens, para espantar os animais selvagens. E esse Homo habilis também passa a explorar novos territórios. Eles vivem em comunidades, criam uma linguagem primitiva entre os seus membros e possuem uma espécie de comunicação em si. Mas não parou aí a evolução dos homens. Apareceu um outro tipo,
que se chama Homo erectus, que eu vou mostrar também aí na tela, né, como foi essa evolução depois dos Australopithecus até o Homo erectus, né? Aqui a figura dele, por que erectus? Porque ele conseguia ficar muito bem de pé, mais do que um chimpanzé, por exemplo, mais do que o Australopithecus, mais do que o próprio Homo habilis. O Homo erectus, ele ficava muito bem de pé, ele já tinha assim o corpo, o perfil ereto já não ficava meio corcunda, né? E também tem outro detalhe, o Homo erectus, ele pode ter sido marinheiro e capaz até de falar. Pode ser que ele tenha desenvolvido a fala. E principalmente o que os homens fizeram, o que a gente chamou, quer dizer, os professores, aí, os estudiosos, dividiram em fases históricas e chamaram de pedra lascada. O tempo da pedra lascada, que os homens apenas utilizavam a pedra lascada, ou seja, ele quebrava a pedra e ela se esmigalhava em várias pedras menores e ele usava com aquela parte afiada para tirar a pele dos animais, né, cortar os animais e fazer outras coisas. E aí depois, então isso nós chamamos de pedra lascada esse período. E aí na tela vocês vão ver várias pedras trabalhadas pelo homem dessa época. Isso aí que eu estou trazendo para vocês não é da minha cabeça, gente. Isso eu tirei aonde? Da revista Galileu, que é uma revista sobre arqueologia, que é a ciência que estuda as coisas antigas. E eu vou mostrar aí para vocês a imagem do homem já escolhendo entre pedras, né? E também a evolução humana e a evolução do cérebro, que dá para ver. E a postura também, a postura daquele lá atrás, que podia ser um Australopithecus, depois o Homo habilis e, por fim, o Homo erectus, né? E na tela também vocês vão ver a diferença, a evolução do nosso cérebro. Como ele evoluiu daquele cérebro dos macacos que primeiro apareceram, né? E como evoluíram para um cérebro totalmente diferente, que é a evolução humana. E eu mostro para vocês, isso tudo foi desenterrado de lugares, de cavernas, lugares onde eles não se deterioraram, ficaram, né? Felizmente deu para a gente encontrar. Aqui, por exemplo, tem uma que aparece os dois cérebros. Vocês vejam como o cérebro evoluiu em tamanho, principalmente em tamanho, porque aí dentro da calota craniana se abrigava um cérebro maior. Porque, por exemplo, os macacos têm, a calota craniana é bem menor, então não cabe aqui dentro muita matéria cinzenta. Já na outra foto que vocês veem do outro lado aí, na outra imagem, dá para ver como cabe mais coisa dentro da nossa cabeça. Aqui também eu mostro para vocês um desenvolvimento da nossa cabeça, do nosso crânio. Vocês têm 12 fotografias aqui, examinem bem, olhem bem. E aqui tem outra foto também. E aqui tem também uma comparação que é interessante a gente ver, a comparação entre o cérebro do homem e o cérebro de outros animais. Aí tem o sapo, tem o peixe, tem o crocodilo, aí depois do crocodilo para o macaco já dá um salto no cérebro, e do macaco para os outros, né, um salto maior, e desses para o homem, que hoje a gente chama de sapiens, né, Homo sapiens. O período paleolítico, Idade da Pedra Lascada, né, é o primeiro período da pré-história. A pré-história é quando não havia escrita. Então a gente aprende a história na natureza. Depois vem o Neolítico, que é um novo período, né, que a gente vai voltar. Então a Idade da Pedra, por que chamada Idade da Pedra? Porque a pedra era a principal matéria-prima utilizada na confecção de ferramentas.
Ó, o termo paleolítico significa velha idade da pedra. Depois tem um outro período que é o neolítico, neo quer dizer nova idade da pedra. Litos quer dizer pedra. Então, da pedra lascada e depois a gente vai para a pedra polida. Aqui nós vamos mostrar na tela para vocês cavernas utilizadas nesse período paleolítico, ainda da pedra lascada, faz muitos milhares de anos. E essas cavernas ainda dá para se visitar, porque elas ficam em Matera, na região de Matera, na Itália, foram descobertas. O período paleolítico é considerado um dos mais longos da história da humanidade, né? Desde o surgimento da humanidade, por volta de 4 milhões de anos atrás, até 8.000 anos antes de Cristo. Abrange cerca, gente, olhe, preste bem atenção, 99% do tempo de existência da sociedade humana. Faz parte do Paleolítico o período compreendido entre 4 milhões até 8.000 a.C., é bem longo, o domínio do fogo pelo homem. A partir do momento que o homem conseguiu utilizar a descoberta a seu favor, o fogo tornou-se um alicerce para as civilizações. O Homo erectus, foi o primeiro ancestral quer dizer, o mais antigo, de quem se descende, de quem nós descendemos, que é um meu antepassado, é o nosso antepassado, esse Homo erectus. E ele dominou o fogo, né? E utilizava pedras e madeira. Através do atrito, ele produzia faísca que podia iniciar chama. Como o homem não conhecia o fogo, ele criou uma religião para explicar. Ele não sabia explicar o fogo, então ele criou religiões. Aí surge o pensamento religioso do homem. Com o surgimento do fogo, os povos aprenderam a utilizá-lo para se aquecer, cozinhar alimentos, espantar animais ferozes, iluminar os ambientes. E a religião dos antigos. Para os gregos, por exemplo, existia a crença de que o fogo foi roubado dos deuses. Por quem? Por outro homem chamado Prometeu. E esse Prometeu era um tipo anjo, assim, meio homem, meio Deus, vivia com os deuses e vivia com os homens. Aí ele sabia, o fogo entregou para o homem e tirou de lá. Então o homem usa, isso foi uma crença religiosa, uma crença que havia naquela época, hoje não existe mais. O homem usa as crenças religiosas para explicar o mundo em que ele vivia. Ele não sabia explicar. Então ele criava as crenças religiosas, como ele criou o mito de Prometeu. E eu estou me baseando no trabalho de uma professora, educadora, Laura Aidar é o nome dela. E ela também é artista visual. Então, voltando a falar do Prometeu, ele é um personagem importante da religião grega antiga, né? Sua figura é vista como uma divindade do fogo. E segundo a religião dos gregos antigos, ele era um semideus, tipo anjo, e que podia roubar o fogo e entregar aos homens. Só que os deuses não ficaram contentes, e ficaram com raiva dele ter feito isso, roubar o fogo dos deuses e entregar para os homens. Aí esse Prometeu foi castigado por Zeus, que era o deus principal dos gregos. Como que ele foi castigado? Olha só. Prometeu foi bonzinho com os seres humanos, mas despertou a ira do mais poderoso dos deuses. O que esse Deus poderoso fez? Acorrentou o Prometeu, acorrentou no alto de uma montanha.
Ele ficou preso numa pedra, numa montanha, numa pedra, para que seu fígado fosse bicado todos os dias por uma enorme águia. Esse foi o mito que os gregos inventaram para justificar a desobediência do Prometeu, que desobedeceu os deuses e entregou o fogo para o homem. Prometeu, se compadecendo da humanidade, rouba o fogo dos deuses e concede aos homens e mulheres mortais o fato que lhes deu vantagem em relação aos outros animais. Essa história foi criada pelos gregos antigos, né? Porque não sabiam também explicar como se faz o fogo, de onde veio o fogo. E o Zeus, que era o principal deus dos gregos, descobre que o Prometeu fez e ficou terrivelmente irado, né? Então ele foi punido, né? Um dos piores castigos da religião grega. Diariamente uma águia surgia para comer o fígado, que depois ele se regenerava no dia seguinte. Eu vou mostrar para vocês uma pintura, né? Claro que é uma pintura atual, que mostra o Éfesto, que era o deus do fogo, acarretando Prometeu, pintura feita no século XVII. A pintura foi feita no século XVII. Mas essa história do Prometeu é bem dos gregos antigos, bem lá de antes, bem antes de Cristo. Quem era o Éfesto? Era um deus da religião grega antiga. Eu vou mostrar na tela para vocês, né? O Éfesto ou Hefesto. Eu não sei exatamente como ele chama, como é que se pronuncia. Também um templo, né? Porque esse Éfesto era visto como o deus mais feio da mitologia grega. E ainda tinha uma deficiência, ele era coxo, era manco. Aí a sua representação mais comum é essa de um homem nu, com barba, e que muitas vezes aparece carregando, segurando um objeto utilizado pelos ferreiros. Ele é o símbolo dos ferreiros, né? O símbolo de Éfesto estão relacionados com o seu trabalho de ferreiro, com machado, martelo, bigorna, tenaz, um tipo de alicate. Ele foi responsável por forjar diversos objetos dos deuses, como o escudo mágico de Zeus, né? O escudo, que a gente mostra aí na tela para vocês verem. Era um escudo muito grande, muito poderoso. A armadura de Aquiles também foi ele que fez. Quer dizer, a história religiosa conta isso. O arco e a flecha de Eros, que o Eros também era um deus. Deus do quê? Deus do amor. Fazia homens e mulheres se apaixonarem e se enamorarem. Aí também vocês vão ver na tela o Eros, o deus do amor. Está aí ele ali com a sua flechinha e o seu arco e flecha, que ele flechava os corações dos homens que ele queria fazer se enamorar. Aí está o cetro de Agamenon, que foi feito por aquele Éfesto, né? E aí o tridente de Poseidon. Poseidon era outro deus da mitologia grega, né? Que era o deus dos oceanos. E justamente foi um poder concedido aos mortais que despertou a fúria dos deuses, principalmente Zeus. Então é isso que eu trouxe para vocês, outra representação de Prometeu. E eu vou ficando por aqui, né? Porque provavelmente já passou os nossos 30 minutos mais ou menos. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido alguma coisa, que a gente sempre aprende, muitas coisas vocês já sabiam, provavelmente. E um grande abraço e até o nosso próximo encontro.